Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória e que história é essa de que investidores do Catar teriam interesse em comprar a SAF do clube, né? Até porque não é de hoje, o próprio diretor falou um pouco mais sobre isso de investidor estrangeiro, o próprio presidente Fábio Mota falou sobre esse movimento, né, do Vitória SAF, que teve conversas com representantes do PSG e tudo mais, e aí essa viagem para o Catar que já estava programada pode ser um avanço nessa história, quem sabe, para o ano que vem, né, para 2026, até porque o Vitória conseguiram, né, ficar na Série A, esse ano também tem grandes chances de se permanecer na primeira divisão, pode ser um aumento bem significativo nas receitas, como eu já vinha mostrando aqui para vocês nos últimos meses, né, vou trazer todos os detalhes para vocês então nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Carta Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a 70 mil inscritos, que aí vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória. Lembrando, né, estou trazendo poucos vídeos aqui do Vitória no canal, porque o YouTube não tem entregado tanto. Então, se apareceu para você, se você puder curtir aqui o vídeo, já vai ajudar bastante. Mais ainda, se você puder comentar qualquer coisa aqui, né, já vai ajudar bastante também aqui no canal, combinado? Então, eu vou deixar aqui essa matéria, ó. Muito obrigado ao portal aqui, ó, muita informação. Aqui, ó, Vitória perto de acordo milionário com investidores do Catar. Missão ao Oriente Médio já tem data, né? Então, matéria publicada aí no início de agosto. As negociações, então, têm ocorrido por conta do ex-jogador, né, deputado, o Marconi Amaral. Afirmou que tem otimismo em relação a investidores árabes. Segundo ele, existe uma possibilidade real de avanços nas negociações com a família real do Catar, que seria aqueles mesmos donos do PSG. Ele afirmou que, ó, conheço o perfil do investidor árabe e posso afirmar que essa negociação tem grandes chances de se concretizar, né? O que realmente é uma declaração bem forte. Ele ainda falou também que rebateu alguns rumores sobre o afastamento dele, né, e o Fábio Mota e tudo mais. Ele falou aqui, ó, não há conversa de WhatsApp entre mim e o Fábio Mota sobre SAF. O que existe é um diálogo institucional entre os representantes do movimento Vitória SAF e a diretoria, né, no sentido de viabilizar um encontro comigo em agosto. Então, é interessante essa questão, porque eles mantêm contato, mas não é algo que o Fábio Mota não teria interesse nesse movimento e tudo mais, até porque ele já deu algumas declarações não se opondo ao movimento Vitória SAF. Ainda aqui, ó, eles ainda destacam que a ida para o Catar já está sendo organizada e apresentar esse plano de negócios completo, patrimônio, categoria de base e situação financeira e passivos do clube, e mostrar esse quadro financeiro da equipe que deve ser organizado agora em agosto a setembro. E ainda também essa visita tem a missão também de discutir, né, com especialistas qual que vai ser o modelo ideal, né? Então, vai manter, por exemplo, 90% das ações para a SAF, 10% para a instituição, enfim, vai ter uma questão também bem grande a ser discutida. Até deixei aqui uma outra matéria também que destaca sobre isso. A SAF no Vitória, ex-diretor defende cautela na escolha de investidor e modelo, né? Porque ainda não foi definido se o Vitória, por exemplo, vai fazer acordos igual foi o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, né? Que foi vender um grande percentual das ações e aí o clube ficando com um percentual bem pequeno. Então essa matéria aqui, ó, eu achei interessante também, do Augusto Vasconcelos, que deu uma entrevista à Rádio Baiana FM, comentou sobre a possibilidade de seguir os passos, né, do próprio Bahia e procurar um investidor disposto a investir na SAF. Ele fala aqui, ó, a SAF meio que vai se tornar inevitável. Agora, qual investidor que é parceiro dessa SAF? Qual que é o modelo? Ela não necessariamente vai salvar os clubes, porque SAF swings que foram montadas no Brasil, ele afirma, né? Eu acho válida a iniciativa que existem pessoas buscarem investidores, buscarem parceiros em relação a esse movimento do Vitória SAF. Não vejo isso como algo negativo, acho que o clube tem que estar perto também e aberto para essas possibilidades. Mas penso que a gente não pode achar que assinou a SAF, né, resolveu do dia para a noite todos os problemas, que eu concordo também, né? Eu acho que primeiro quem que vai ser esse investidor, né? Vai ser qualquer um que aparecer primeiro com dinheiro? Claramente o Vitória não tem esse interesse e é algo que eu concordo também. Agora, se for realmente esse investidor lá do Catar, da família real e tudo mais, que não necessariamente vai ser o mesmo dono do PSG, mas da mesma família, né? Então fica ali, você tem uma certeza de que tem um plano de ação e um dinheiro também infinito. Não sabemos também até que ponto o Paris Saint-Germain tem interesse de ter vários grupos espalhados pelo mundo. Porque o que tem de especulação e o que eu acho que o Vitória pode ser uma boa, e até para os clubes que têm interesse de virar SAF no Brasil, é que os dois principais grupos hoje, né, no mundo, que vai ser a Red Bull, né, já tem o Red Bull Bragantino,
e o Manchester City já tem o Bahia, né? O grupo City já tem o Bahia. Então acaba que o rival do Bahia, que o grupo City escolheu, sem dúvida já aparece como uma das melhores opções do Brasil, né? É inegável. E aí outros grupos que aparecem, né? Tem alguns outros igual um John Texas da vida, que tem um clube aqui, outro ali. Claro que tem alguns grupos menores que sem dúvidas pode acabar sendo uma boa oferta, uma boa proposta também. Mas surgem dois outros maiores, né? Seria tanto dos Emirados Árabes quanto do Qatar, que parece a mesma coisa, né? Mas não é bem assim, que são os donos do Newcastle e do PSG, que já foram especulados os dois no Vitória. Então acho que para os clubes que têm interesse de virar SAF no Brasil, esse é um bom momento, porque não vai ter mais a Red Bull comprando outro time no Brasil, não vai ter mais, depois que o PSG comprar um clube, não vai... É um dos candidatos à presidência que mudará, né, no final desse ano. Então, fala aqui um pouco mais sobre isso. Ele fala aqui, eu acho que o Vitória tem a estrutura, a cidade, a marca, a torcida. Eu sei o que é o apoio do torcedor, porque eu já estive lá dentro de campo. Se você não tem o apoio do torcedor, o campo não rende, né? A torcida do Vitória hoje é a melhor torcida do Brasil, e isso eu posso dar certeza pela forma que ela impulsiona, né? Motiva o time dentro de campo. Eu acho que ele só jogou esse valor muito pro alto, né? Porque, é claro, eu acho que o Vitória também vale muito, e até a questão do Bahia ter sido comprado pelo Grupo City, eu já falei isso daqui, deve ter uns 3 anos, né? É uma coisa que, obviamente, os times espalhados pelo mundo que tem, outros clubes no Brasil, olha, se eles escolherem um time que está na mesma cidade, que tem uma torcida parecida, vamos colocar assim, né? É óbvio que a torcida do Vitória fala, não, mas a torcida do Vitória é maior, eu sei, mas eu falo, né? Os caras realmente falam, não, realmente é a mesma coisa ali, não tem, o Bahia tem um dobro de torcida, não é isso. Então acaba que você, obviamente, vai estar valorizado sem sombra de dúvidas, né? Então eu acho sim que dá para imaginar. E é igual eu falo, a diferença não é em relação aos bilhões que vão ser aportados, porque agora vai ter o fair play financeiro, né? Mas eu falo também em relação a investimento na infraestrutura, ter um grupo realmente que faça investimentos de alto peso, então isso sem dúvidas faz muita diferença. O Fábio Mota deu uma entrevista nesse último mês de novembro, falando um pouco mais sobre isso, e evitou comentar o valor da SAF, né? E revelou essa decepção com o Marconi, disse aí que é o portal BNews. Ele fala aqui, sobre essa questão, né? Ele comentou que o político chegou a declarar apoio à gestão, mas que não vê mais foco dele em querer gerir o rubro-negro. Ele fala aqui, o movimento sempre foi político, nada contra, né? Foi atleta do clube, hoje ele fica dizendo que é filho do Vitória, que esse filho só apareceu agora. Quando a gente estava na Série C, o filho foi devastado, né? Abandonado, não tinha pai, não servia, mas agora está bom. Eu me decepcionei muito com ele, disse que me apoiava e me elogiava, disse aí, então o Fábio Mota, né? Ele fala aqui também, ele pediu para colocar 2 pessoas dele para colocar dentro do grupo da SAF, e colocamos lá dentro. Ficaram 7, 8 meses, assinaram aquele contrato de confidencialidade sobre os investidores e tudo. Depois de 6 meses lá dentro, ele queria o mandato para vender o clube, né? Eu sempre quis a política, ele está em Itabuna e Ilhéus, né? Pedindo voto. Eu larguei minha vida para ser presidente do Vitória. Não dá para ser presidente do Vitória sem ser dedicado exclusivamente, é impossível. Ele ainda fala também sobre a questão da SAF, né? Sobre valores mínimos e tal. Aqui, ele fala aqui, a gente tem o maior escritório de estruturação de SAF contratado. Fez a SAF do nosso rival, do Bragantino e tantos outros. Junto com o escritório, temos também a consultoria de valuation, né, mais famosa também contratada. Então não vou ficar aqui dizendo isso ou aquilo. Me senti lisonjeado porque ele mostra como é o patrimônio do Vitória e como era e como ficou, né? Ele sabe bem, ele viu o antigo campo do clube, viu como está. O Vitória hoje tem 500 mil metros quadrados de Salvador, o maior CT do Brasil, né? Com a entrega também do CT de Leão da Barra, que vamos entregar em março. Vamos fechar 12 campos de futebol, que realmente é algo bem grande. Então, ele está com essa divergência, né, em relação ao Marconi, e até falando sobre esses números, né, é óbvio, ele tem gente lá dentro. Então, esse valor aqui, eu acho que ele jogou pro alto, sim, mas eu não ficaria surpreso se a SAF do Vitória talvez fosse o valor, né, nominal mais alto do Brasil, eu não ficaria surpreso. E uma coisa que eu particularmente acho que seria o ideal é você fechar com alguns grupos que já tem alguns clubes espalhados pelo mundo, né, que faria mais sentido, e aí tem essa especulação envolvendo investidores do Qatar, que seriam os mesmos do PSG, não necessariamente o mesmo, né, que coloca a cara lá, mas é porque esses fundos, gente, tem tanto dinheiro que eles saem investindo em tudo. Então, às vezes pode ser que seja um aporte deles, mas que o fundo tenha vários outros donos, tá? Tem que separar as coisas também. Não necessariamente quer dizer que o PSG teria interesse em ter outros clubes, dentre eles uma parceria muito forte com o Vitória. Talvez não seria esse cenário, mas dependendo pode ser também. Até o momento não temos todas essas informações, mas o que eu quero dizer é que não quer dizer que é investidores do Qatar, que é necessariamente o mesmo do PSG. Pode ser que ele só tenha uma pequena participação nesse fundo, e esse fundo investe em tudo, em futebol, em infraestrutura e tudo mais, entendeu? Só para diferenciar essa questão. E aí ele fala aqui, o Vitória, por meio do grupo de trabalho, né, para a estruturação da SAF,
Tem aqui também o Marconi, um dos líderes do movimento na Vitória SAF, para atuar na interlocução com potenciais investidores da SAF, né? Então ele falou aqui essa entrevista em setembro e ele fala sobre esse passo importante e tudo mais do clube, que poderia ter um avanço justamente nessa questão envolvendo a SAF, inclusive o movimento Vitória SAF, né? Aqui, ó, tinha feito um post falando sobre isso e essas reuniões com grupos estrangeiros e tal, dentre eles do Catar, lembrando, apenas conversas iniciais, sem algo concreto ou definitivo de fato. O clube nessa atual temporada, eu até vou deixar aqui, ó, teve um orçamento recorde, né? Vai ter, inclusive aqui, ó, Conselho Deliberativo aprova orçamento com projeção em metas para 2025. Então, só para você ter uma noção, 252 milhões de reais líquidos, né, para 2025 e o valor bruto de 282 milhões de reais, o maior orçamento, né, da história do clube. Eu vou deixar uma outra matéria aqui que eu gosto bastante desse site, o Cassius Zerpoli, que ele fala sobre valores, né, para você ter uma noção. O primeiro ano na Série A do ano passado teve um faturamento total, né, aqui, ó, de 186 milhões de reais. E aí nessa atual temporada, algo próximo disso também, de 286 milhões de reais, quase